Quando Israel entrou em Canaã, a Bíblia menciona 7 povos principais que habitavam a região e que seriam alvo de expulsão ou destruição militar. Esses povos eram cananeus, amorreus, hititas, perizeus, hivitas, jebuseus e girgazeus. Essa lista aparece em livros como Deuteronômio e Êxodo. Além deles, existiam outros grupos presentes no território, como filisteus, sidônios e alguns povos vizinhos. Mas os 7 povos são os principais alvos citados. O texto bíblico apresenta 3 destinos principais para esses povos. Alguns foram eliminados militarmente, outros foram expulsos da terra e outros permaneceram na região, mesmo depois das campanhas de conquista. Entre os povos eliminados militarmente, a Bíblia cita em primeiro lugar os amorreus. Eles aparecem como um dos povos mais diretamente envolvidos em guerras contra Israel. Reis amorreus de cidades como Jerusalém, Hebrom, Jarmute, Laquis e Eglon se uniram para atacar Israel e foram derrotados. Outro grupo amorreu, liderado por Seom e Og, também foi destruído no leste do Jordão. O território amorreu foi conquistado e suas principais cidades foram tomadas. Os cananeus também estão entre os povos eliminados militarmente. Eles formavam o maior grupo da terra e ocupavam muitas cidades importantes. Cidades cananeias como Hazor, principal centro político da região, foram destruídas. A queda de Hazor é apresentada como um golpe decisivo contra o sistema cananeu. Outras cidades menores também foram derrotadas ao longo das campanhas lideradas por Josué. Os perizeus são outro povo citado como derrotado. Eles aparecem sempre associados aos cananeus e amorreus, habitando a região montanhosa. O livro de Josué registra que eles foram vencidos em batalhas e perderam o controle de suas terras. Os hititas locais também aparecem entre os povos destruídos. Não se trata do grande império hitita da Anatólia, mas de núcleos hititas estabelecidos em Canaã. Esses grupos foram derrotados e incorporados ao território conquistado. No total, 4 povos são apresentados como eliminados militarmente na conquista: amorreus, cananeus, perizeus e hititas locais. A eliminação diz respeito à derrota militar e destruição das principais cidades e lideranças. Não há uma declaração de extermínio biológico completo de todos os indivíduos. Além da eliminação, o texto bíblico também fala em povos expulsos da terra. Em várias passagens, é dito que Deus expulsaria os povos aos poucos, e que muitos seriam removidos sem batalha direta, com fuga, migração ou abandono de cidades. Os girgaceus são um exemplo. Eles aparecem na lista dos povos da terra, mas não são mencionados em batalhas específicas. A ausência deles nos relatos de guerra indica que podem ter fugido ou migrado antes das principais campanhas de Josué. Por isso são classificados como um povo expulso e não destruído em combate. Os hivitas, com exceção do grupo de Gibeão, também se encaixam nesse quadro. Os hivitas viviam principalmente ao norte, perto do Monte Hermon. Esses grupos foram subjugados ou expulsos e perderam território. O texto mostra domínio israelita sobre a região, sem relatar uma destruição total. Os jebuseus, povo que habitava Jerusalém, também se encaixam parcialmente na categoria de expulsos. Parte deles foi derrotada, mas a cidade não caiu completamente durante a época de Josué. Jerusalém continuou sob controle jebuseu, em grande parte até a época do rei Davi, que só então conquistou a cidade. Dessa forma, os jebuseus foram parcialmente expulsos, mas não inteiramente removidos naquele primeiro momento. Assim, 3 povos aparecem principalmente como expulsos: girgazeus, hivitas e jebuseus, estes últimos de forma parcial. Mesmo depois de todas as campanhas militares, o texto bíblico afirma claramente que muitos povos permaneceram na terra de Canaã. O livro de Juízes, logo no início, registra que Israel não expulsou todos os habitantes da terra como havia sido ordenado, e que vários grupos continuaram vivendo entre as tribos israelitas. Um caso específico é o dos gibeonitas, que eram hivitas da cidade de Gibeão. Ao perceberem o avanço israelita, eles enviaram mensageiros que fingiram ser de um país distante e pediram uma aliança a Josué, e os líderes de Israel fizeram um juramento de paz com eles. Quando descobriram que os gibeonitas eram na verdade moradores da terra, não puderam quebrar o juramento. Por isso, os gibeonitas não foram destruídos. Eles permaneceram na terra como servos, incumbidos de cortar lenha e trazer água para o serviço do santuário. Esse grupo é um exemplo de povo que ficou por causa de um tratado. Os cananeus remanescentes também aparecem com frequência. Apesar da queda de grandes centros cananeus, muitas cidades permaneceram ocupadas pelos seus habitantes originais. A Bíblia menciona cidades como Gezer, Dor, Megido, Bet-Sean, Sidom, Gaza, Asdod e Ecrom como regiões onde os cananeus continuaram vivendo. Israel não conseguiu expulsar todos os habitantes dessas cidades e, em muitos casos, preferiu submetê-los a tributo. Por isso, cananeus remanescentes ficaram espalhados por vários pontos do território. Os jebuseus também continuaram na terra. Como Jerusalém não foi totalmente conquistada na época de Josué,
os jebuseus mantiveram presença na cidade. O texto diz que os filhos de Judá não expulsaram os jebuseus que habitavam Jerusalém e que eles continuaram morando ali até a época seguinte. Somente no reinado de Davi, muitos anos depois, Jerusalém foi tomada e se tornou capital de Israel. Os filisteus são outro exemplo importante de povo que permaneceu na região. Eles não fazem parte da lista dos 7 povos, mas já estavam estabelecidos na planície costeira. Os filisteus tinham vantagem militar por causa do uso do ferro e continuaram sendo uma força política e militar forte. Israel não conseguiu expulsá-los na época de Josué, e eles aparecem posteriormente como adversários constantes, especialmente nas histórias de Sansão, Saul e Davi. Os sidônios e fenícios, ao norte, também permaneceram. Cidades como Sidom e Tiro não foram conquistadas pelas tribos israelitas. Essas regiões continuaram sob controle fenício. A Bíblia apresenta esses povos como habitantes da costa norte, fora da ocupação total de Israel, e eles continuaram existindo paralelamente ao reino israelita. Além desses, o livro de Juízes menciona outros grupos menores que continuaram na terra. Heteus, amorreus remanescentes, perizeus, heveus e jebuseus são citados como povos que Israel não expulsou totalmente e que passaram a viver misturados entre as tribos, muitas vezes pagando tributos e mantendo alguns de seus costumes. Resumindo de forma objetiva, os dados apresentados pelo texto bíblico são os seguintes. Povos da lista principal de Canaã são 7. Cananeus, amorreus, hititas, perizeus, hivitas, jebuseus e girgazeus. Entre eles, 4 aparecem como eliminados militarmente. Amorreus, cananeus, perizeus e hititas locais, com suas cidades e reis derrotados nas campanhas de conquista. 3 aparecem principalmente como expulsos: girgazeus, hivitas e jebuseus, sendo que no caso dos jebuseus, a expulsão foi parcial e concluída somente mais tarde. Ao mesmo tempo, vários povos permaneceram na terra após a conquista. Os gibeonitas, que eram hivitas e permaneceram como servos por causa de um tratado. Cananeus remanescentes em várias cidades não completamente conquistadas. Jebuseus que continuaram em Jerusalém até a época de Davi. Filisteus na planície costeira. Sidônios e fenícios ao norte. E outros grupos menores como heteus, heveus e amorreus remanescentes, citados em Juízes, que continuaram vivendo entre os israelitas. Todo esse quadro mostra, de forma direta, quantos povos foram combatidos e derrotados, quantos foram expulsos e quantos permaneceram, apenas conforme os registros do texto bíblico. Na perspectiva bíblica, a ordem divina para a destruição de certos povos cananeus não é apresentada como uma disputa territorial comum, mas como uma resposta às práticas culturais consideradas moralmente intoleráveis. Esses povos eram descritos como profundamente envolvidos em rituais de idolatria extrema, violência sistemática e, sobretudo, sacrifícios humanos, incluindo o sacrifício de crianças, especialmente em cultos dedicados a divindades, como Moloque. Tais costumes, segundo a narrativa, corrompiam não apenas as pessoas, mas a própria terra, criando um ambiente visto como incompatível com a formação de uma sociedade justa. Assim, a conquista israelita é representada como um ato de julgamento moral, não uma simples expansão militar. A destruição desses povos aparece como uma medida radical destinada a impedir que práticas cruéis e degradantes se perpetuassem, preservando a integridade ética e espiritual da nova nação que surgia. Nesse contexto, a eliminação de culturas baseadas em violência ritual e adoração idolátrica era compreendida como necessária para estabelecer um modelo diferente de civilização, centrado em normas monoteístas e valores que rejeitavam tais atrocidades. Se você gostou do vídeo, não se esqueça do gostei e de se inscrever no canal. Até a próxima.